A parte mais difícil de seguir a Deus não é ouvir a voz dele, e sim calar a nossa. Porque no fundo a gente ouve, a gente sabe e a gente sente. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. É aí que tudo trava. Não é que Deus não esteja falando, é que muitas das vezes ele já falou, só não era a resposta que a gente queria ouvir. Daí a gente começa a andar em círculos, procurando uma solução, esperando outra direção, pedindo um sinal. E quando no fundo do nosso coração a gente já sabe a resposta, sabe que precisa deixar, sabe que precisa parar, sabe que precisa entregar. Dói admitir que a vontade dele é maior do que a nossa. Dói aceitar que vale mais a pena obedecer do que insistir. O silêncio de agora talvez não seja ausência, talvez seja Deus esperando a sua resposta. Tem coisas que a gente sabe que é errado, mas a gente não quer falar em voz alta, até porque ninguém precisa avisar, mas mesmo assim a gente insiste. Deus toca no coração, não como alguém furioso, mas como um pai dizendo: não faça aquilo, isso vai te quebrar por dentro. Só que a gente acha que dá conta, por achar que não é tão sério e que dá para controlar sozinho, mas muitas das vezes não é como a gente esperava. É como se fosse uma taça quebrada. Ela caiu e em vez de trocar e deixar Deus restaurar de verdade, a gente tenta colar. E por fora parece inteiro, mas quando você coloca uma água, você vê, ele começa a vazar, porque a rachadura escondida não sustenta o peso. E assim a gente vai vazando também. Vai vazando a paz, vai vazando a alegria, vai vazando o propósito que ele te deu. Não é que Deus quer punir a gente, mas é porque longe da vontade dele, não dá. Negar a si mesmo é jogar a cola improvisada e admitir: eu preciso que o Senhor me conserte de verdade. E quando falamos em negar a si mesmo, precisamos lembrar de quem fez isso primeiro. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, foi tentado e conheceu a dor da rejeição. Mesmo sendo o único que nunca pecou, ele passou por tudo isso e ainda assim escolheu obedecer. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele poderia ter desistido, mas ele escolheu dizer: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele negou a própria vontade antes da gente negar a nossa. Ele nunca pede algo que nunca fez, porque ele já fez primeiro. Em 1 João capítulo 1 e versículo 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não espera perfeição, ele espera sinceridade. Muitas das vezes não é falta do amor de Deus, é o medo. Medo de mudar, medo de perder, medo do que ele pode pedir, mas ele não condena, ele purifica. Em Salmos capítulo 51, versículo 10, Davi diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Não é remendo, é criação. E quem é renovado por dentro não precisa mais viver vazado por fora. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Nova criação. Não ajustado, e sim nova. Negar a si mesmo não é perder a sua juventude, não é perder tudo que você tem. É soltar algo que está te destruindo para receber o que pode te transformar. Talvez o seu maior trabalho não seja consertar tudo, e sim descansar nele. Porque quando você entrega, quando você confessa, quando você finalmente diz sim, ele te faz uma nova criatura. Ele sabe o que você sente. Ele caminha com você por dentro da sua dor. E diga uma coisa: e se ele vencer, você pode vencer. Nós podemos vencer com ele. Se você sentiu Deus falando com você, não deixe de compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que precisam. Às vezes, a resposta que você precisava é a mesma resposta que alguém perto de você esteja esperando. E se você quiser ouvir mais mensagens como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho para qualquer novidade aparecer a notificação para você. E
E também temos um vídeo anterior, que também Deus pode falar profundamente com você, se você não viu ainda. E também quero agradecer as pessoas que comentaram lá, interagiu. Fico muito feliz saber que Deus tocou no seu coração. Então eu fico por aqui. E é isso.